Bom dia, caros irmãos. Bom dia. Em primeiro lugar, uma palavra de explicação. No domingo passado, nós ouvimos o nosso irmão Samuel anunciar que íamos ter um dos candidatos ao pastorado desta igreja para apresentar a mensagem. Acontece que, à última da hora, o nosso irmão, e não só ele, mas toda a família, ficou doente. Deviam vir de Lisboa para cá e já nem puderam sair de Lisboa, portanto estão em casa, no quentinho, como se costuma dizer, de molho, e por isso que esta família não está aqui conosco. Esperamos que a outra família que está agendada estar conosco no próximo domingo possa estar. E então nós temos que funcionar com português, com a prata da casa. Né? E oramos por essa família para que possam recuperar bem, de modo a estarem connosco. E sendo assim, meus irmãos, vamos prosseguir a olhar para o livro do Apocalipse e olhamos para a quarta carta que Nosso Senhor Jesus Cristo escreveu à igreja, neste caso, de Sardes, capítulo 3, do verso 1 a verso 6. Eu estou convencido que a maior parte dos irmãos, durante a semana, pelo menos uma vez leram esta carta. Porque, embora não contássemos que fosse considerada hoje, seria no primeiro domingo que fosse possível. E a moda antiga, com certeza que a leitura destas 7 cartas está a ser feita pela maioria dos irmãos, não pela primeira vez, mas para refrescar a memória e até para confrontar com aquilo que tem sido pregado com base nessas mesmas cartas. Em 1979, a primeira vez que eu tive de ser internado no Hospital de São João, aqui no Porto. Antes disso, peço perdão aos irmãos, nós temos um irmão nosso aqui conosco e que não apresentamos, ele veio ter conosco aqui enquanto estava a decorrer a reunião de oração. Bem-vindo, né? E sinta-se em casa. Já agora, como é que se chama? Márcio. Márcio. Muito bem. Bem-vindo. E então estava a dizer eu que em 1979 foi a primeira vez que fui internado no Hospital de São João. Ainda na altura trabalhava no lar evangélico português. E vivi, ou melhor, presenciei uma situação que nunca mais me saiu da cabeça. A enfermaria estava praticamente cheia, e 2 ou 3 dias depois do meu internamento, chegou lá um senhor fisicamente bem constituído, um homem muito simpático. Em pouco tempo já conhecia a enfermaria toda, já se relacionava com as enfermeiras, com os auxiliares, enfim, dos serviços gerais, todo mundo, particularmente os elementos do sexo feminino. De repente,
nos apercebemos que ele tomou conta da casa, parecia a casa dele. E então, nós, os outros, entre eles, eu que nos contorcíamos com dores nos intervalos da medicação, começámos a falar em surdina, a interrogar-nos uns aos outros o que é que aquele senhor estava a fazer ali, porque parecia que não estava doente. Mas chegou a altura de o virem buscar para a cirurgia e, claro, levar. Depois de regressar da cirurgia, 2 dias depois, aquele homem saiu dali para a morgue. E aquilo foi um choque para todos nós. Aquele homem parecia que vendia saúde, mas afinal, o homem estava às portas da morte. O povo diz, e tem um ditado que diz que as aparências iludem. Esta carta, capítulo 3 do Apocalipse, fala-nos exatamente disso. As aparências iludem. E principalmente o que choca, e deve chocar a cada um de nós, é porque não se trata de uma coletividade, não se trata de um clube de futebol, ou qualquer outra associação, mas trata-se de uma igreja. Há coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida como coletividade, ou como paróquia, que, devido à nossa fraqueza humana, somos capazes de nos convencer que somos melhores do que os outros possam pensar, ou dizer, ou constatar. Sardes, que fica na Turquia, como todas as outras igrejas, ficava geograficamente bem situada, num lugar praticamente inatingível. Os inimigos não encontravam facilidades em conseguir conquistar aquela cidade. O único guerreiro que conseguiu realmente alcançar esse objetivo tinha de ser Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno. Fora disso, todas as outras tentativas não levavam a nada nenhum. Só um terremoto conseguiu derrubar esta cidade. Mas também, em pouco tempo, eles conseguiram reconstruir aquela cidade. O que aumentou a sua, usando a expressão de hoje, autoestima, a sua presunção, o seu orgulho, o seu brilho de que eles eram os maiores e os melhores. Às vezes, até nas igrejas, este sentimento, este espírito, se apodera de nós. As famílias, até individualmente. Pomos-nos em bicos de pés e ficamos deslumbrados. Meus irmãos, o verso 1 do capítulo 3, e ao anjo da igreja que está em Sardes, ou Sardes, conforme a versão, escreve.
Meus irmãos, a forma como Jesus Cristo e João então traduz para o escrito o início destas cartas é interessante. Se formos rapidamente à primeira, que é a carta à igreja de Éfeso, não aparece lá o I, faz todo sentido. Capítulo 2 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E a partir da segunda, que é de Esmirna, verso 8, diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna. A terceira, a segunda, perdão, a terceira, de Pérgamo, o verso 12 diz: e ao anjo da igreja. A quarta, verso 18, e ao anjo da igreja, neste caso de Atira, e finalmente a quinta aqui, e ao anjo da igreja em Sardes. O que é que isso quer dizer? É fácil de dar. Meus irmãos, para o remetente destas cartas, Nosso Senhor Jesus Cristo, não havia igreja nenhuma a quem ele não tivesse razões para escrever uma cartinha. Um bilhetezinho postal. Então, começando pela de Éfeso, ele foi percorrendo todas elas. Aliás, o número 7, biblicamente falando, é compreendido como plenitude. Não houve igreja que escapasse. O que facilmente vamos concluir, meus irmãos, independentemente do que possa passar pela nossa cabeça de cada um de nós aqui, a nossa igreja também não escapa de receber uma destas cartas, senão todas elas de acordo com a realidade histórica que estivemos a viver. E ele foi acrescentando, e a que está aqui, e percorrendo todas. Por outro lado, é que não ficou pelo discurso verbal, ou só pelas palavras. Mandou escrever. Os latinos tinham um ditado, dizia que verba volem, scripta manet, isto é, as palavras voam e aquilo que é escrito permanece. E nesta carta, facilmente nós concordamos com esse sentimento, porque mais adiante, no verso 3 vai dizer: lembra-te, pois, do que tens recebido, do que tens ouvido, e guarda-o, e em função disso muda de vida, muda de comportamento. Por que a igreja de Sardes recebe uma carta? Porque há naquela igreja mais uma igreja que tem outras igrejinhas lá dentro. Pelo menos estão lá 3. A primeira está logo neste verso 1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives. A nossa sociedade hoje, todos nós sabemos isso, não é novidade, é uma sociedade que adora a máscara. Andamos todos mascarados. Então, no mundo da moda, é dentro. Meus irmãos, só lembrar a figura de Michael Jackson, um preto quis ser branco e aparecia branco, quase.
Mas também há brancos que querem parecer negros. Fazem o inverno todo a passar pelo solário. Os louros pintam de preto. Os que têm cabelo preto pintam de louro. E agora na sociedade atual então há mais tipo arco-íris. A mesma cabeça tem uma variedade de cores. É a nossa sociedade. Os mortos são maquiados. E a gente que se mora vizinha ou do outro lado conhece, então quer ir lá ao velório. O objetivo é chega lá, não se senta, chega diretamente, vai lá à frente, levanta lá o lencinho, destapar a cara, quer ver a cara como é que está, para logo comentar. Até viste como é que ela estava ou como é que ele estava. Olha, eu gostei. Nem parecia ele. Depois de morto e maquiado, tinha outro aspecto, portanto, mais aceitável. Só faltava sorrir. Para alguns faz lembrar a imagem de Miguel Ângelo, o famoso escultor, que quando esculpiu a figura que ele chamou de Moisés, diz a história que olhou para aquela figura e ficou admirado, espantado com a obra das suas mãos, que gritou parla, parla, e atirou com o martelo, dizendo com isso que estava tão bem feito que só faltava falar. Infelizmente, uma boa parte dos irmãos da igreja de Sardes viviam de aparências. Não sei como é que Jesus Cristo vê-nos como igreja, vê-nos como família, vê-me como pessoa. Não sei qual é a minha máscara, qual é a sua máscara, qual é a nossa máscara. O retrato que Jesus Cristo faz nesta igreja é que ele diz: tens o nome de que vives, mas estás morto. Mas isto é forte. Pois é. É forte. Mas João não inventou. Ele reproduz palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E os meus irmãos conhecem aquele texto de Mateus capítulo 23. Palavras diretas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 23. Em Mateus capítulo 23, Nosso Senhor vai usar uma expressão bem cara, que ele vai dizer que eram sepulcros caiados. É exatamente a mesma coisa que Jesus Cristo diz, que eles pareciam que estavam vivos, mas estavam mortos. E Nosso Senhor Jesus Cristo antes já tinha usado a mesma expressão, por outras palavras: sepulcros caídos. O verdadeiro retrato da igreja de Sardes era dizer os sepulcros caídos.
já não me lembro bem qual é o verso. Está a ver? Verso 27. Sim, 23, 27. 23, 27. Obrigado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E a palavra hipócrita traduzia aqueles artistas do circo e do teatro que usavam a máscara para desempenhar o seu papel. E então, pois que sois semelhantes aos sepulcros canhados que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Meus irmãos, nós estamos à espera, estamos a orar por um novo pastor. Que, querendo Deus, chegará em breve. A pergunta que eu e cada um de nós temos que fazer é: que igreja o novo pastor vem encontrar? E como é que vem encontrar a cada um de nós? Qual vai ser o meu contributo, o seu contributo, o nosso contributo? Voltemos para a carta de Sardes. Chama a atenção o verso 2 do capítulo 3 de Apocalipse. Ser vigilante. Meus irmãos, Jesus Cristo é mesmo bom. É isso mesmo. Paulo tem razão quando diz que Deus prova o seu amor para conosco. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque perante uma igreja cuja porção está morta e faz de conta que está viva, Jesus Cristo ainda tem conselhos para ela. Ainda lhes estende a mão. Ainda tem conselhos. Ser vigilante e confirma, isto é, a palavra grega pode ser traduzida por fortalece, encoraja, estimula os restantes. Uns já morreram e outros estão a caminho. Os restantes, diz o texto, que estão para morrer. E, meus irmãos, podemos imaginar qual era a condição real daquela igreja. Uns já tinham morrido. Outros estavam a caminhar para a morte. A igreja dividida por 3, portanto, 2/3 quase que já não se podiam contar com eles. Eles estavam 1/3. Não é bom, nem é recomendável. Não é bom, não é recomendável. Meus irmãos, vamos imaginar um candidato a pastor da igreja de Sardes que antes de aceitar Jesus Cristo disse: vais para a igreja de Sardes? Sim, olha, então queres saber como é que ele é? Olha, toma aqui. Entrega. Lê isso antes de responder sim. A pergunta é, meus irmãos, se fosse cada um de nós esse tal pastor, estaríamos dispostos a fazer a mala ou não? Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Perfeito, gente, completo. Não era totalmente ruim. Tinha umas virtudes, ainda tinha algumas virtudes. Desde que eles estivessem dispostos a mudar, podia-se contar com eles. E é por isso o apelo do verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido.
Meus irmãos, no nosso caso, nós temos 95 anos de existência como paróquia. É verdade que não somos nós temos 95 anos. Mas temos anos suficientes, a maior parte de nós, de acúmulo, de acumular, de juntar de estudos bíblicos, de pregações, de exortações, de cânticos, de orações, enfim. E é disso que o nosso Senhor Jesus Cristo está a trazer-nos à memória para não nos esquecermos de levar em conta todo um depósito de armazenamento de informação bíblica e de testemunhos para podermos reagir em função disso. E aquilo que precisa de ser mudado tem de ser mudado para a honra e glória do Senhor, se nós queremos orar ao Senhor, aquele que deu a sua vida por nós. Do que tens recebido, ouvido, meus irmãos, comparando a igreja de Sardes com as outras igrejas, sobretudo aquela que vimos, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes é uma igreja boa, não tem problemas doutrinários, não tem lá os nicolaítas, não tem lá da doutrina de Balaão, melhor ainda, não tem lá Jezabel. Meus irmãos, ter os nicolaítas, ter a doutrina de Balaão e ter a Jezabel, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sardes não tinha nada disso. Aparentemente faz sentido que ela se sentisse a maior. Mas, mesmo assim, Jesus Cristo diz que ela tem que ser vigilante, tem que fortalecer o resto que está para morrer. E para isso tem que se lembrar daquilo que tinha recebido. Meus irmãos, como o Espírito de Deus trabalha. Eu estava ali e pensava comigo mesmo. Talvez alguém possa pensar, bem, a não ser uma Sofia e o pastor indo por cima, sogro e nora, devem ter combinado as coisas, mas nós não conversamos sobre o assunto. Ela preparou o culto, sem perguntar nada, e eu não perguntei nada. E os irmãos já viram tanta coisa que está no mesmo sentido. Isso significa, meus irmãos, que o Espírito Santo é real. Ele fala, ele comunica. E por isso esta apelo aqui, lembra-te do que tens recebido, ouvido e guardado, mas o resultado final é que tem que haver arrependimento, mudança. Mudança. Agora, se mais uma vez vamos sair daqui como das outras vezes, e no próximo domingo voltaremos aqui e continuamos na mesma, estamos a deitar fora aquilo que as oportunidades que Deus nos tem dado, tem vindo a dar. Porque depois, no meio deste verso 3, vem a outra parte. E se não vigiares, se desperdiçarmos as oportunidades de mudança, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas, como em Sodoma e Gomorra, se houvesse 10 justos, Deus teria poupado. Aqui
o terceiro grupo, que é um elogio extraordinário. Verso 4. Mas também tens em Sardo algumas pessoas, vê-se mesmo que aqui os justos, os bons, era a fração mais pequenina. Os malandros eram mais. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Resumindo e concluindo, meus irmãos, ainda estamos a tempo, se quisermos, Deus pode inverter a situação da minha casa, da minha pessoa e da nossa igreja. Mas alguma coisa tem que ser feita. Em Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, é um profeta menor, em ordem a Oséias, Joel, Amós, por aí adiante. Joel capítulo 2, a partir do verso 12. Meus irmãos, creio que os leitores da Bíblia conhecem o contexto, o ambiente do livro de Joel. Depois de escrever uma série de 4 intervenções de gafanhotos como enviados de Deus para disciplinar o seu povo, quando parece que já não há esperança, não há mais nada a fazer, Deus diz assim, a partir do verso 12, capítulo 2. Ainda assim, apesar disso, ainda assim, agora mesmo, significa isto, agora mesmo, meus irmãos, que há decisões que não podem continuar a ser adiadas. Agora sim, diz o Senhor, convertei-vos a mim, é o arrependimento de que fala o Apocalipse, de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Meus irmãos, com tristeza eu digo que a maioria das nossas igrejas batistas não sabemos o que significa jejum e a importância e a necessidade desta disciplina espiritual. Estamos tão habituados a comer, o pequeno almoço, né? O meio da manhã, o almoço, o lanche, o jantar, depois a ceia, que privar-nos de uma ou de outra refeição, então entramos em crise. E às vezes entramos em crise porque o culto demora mais um bocado e a refeição, então como é que vai ser o meu almoço? Mas o jejum, claro que não é todo direito, mas há situações que temos que recorrer a essa disciplina espiritual. Perante a admiração dos discípulos que viram Jesus Cristo expulsar o tal demônio, o tal rapaz, que o pai diz assim, Senhor, mas eu trouxe junto dos teus apóstolos e eles não fizeram nada, não conseguiram. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo veio-se para o homem e para os seus discípulos, é que esta casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Quase posso afirmar que mais de metade, se calhar muito mais, de nós que estamos aqui dentro, nunca fizemos jejum uma única vez. Não sabemos nem o que é e como.
aqui é convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Mas eu tem que ser uma coisa séria. Rasgar só o vestido é usar a máscara. É o caminho dos fariseus. Que é para toda a gente ver que eles, talvez, realmente, olha a cara dele como está. Hoje deve ter jejuado, por isso. Está a dizer, não é o vestido, mas o coração. Meus irmãos, o texto é bem extenso, quem quiser continua a ler em casa, mas salta para o verso 15 de Joel, capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chora o sacerdote. A linguagem de hoje diz que até os noivos que estão em lua de mel deviam ser capazes de interromper a sua mel, a lua de mel, para se apresentarem quais soldados da batalha espiritual, porque o que estava em causa era suficientemente sério para não continuarem como se tudo estivesse na maior e no melhor. Meus irmãos, seja qual for o pastor que vier, se não formos por aqui, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Mas o verso 12 dá-nos esperança. Ainda assim, Deus pode fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas temos que lhe dar espaço na cabeça e no coração. E assim Deus será louvado. Amém? Amém.